e naquele bate-rebate acabou sobrando para o Eliel fazer o gol. Dos últimos 4 jogos, tinha 2 vitórias por goleada, competir, a vitória de hoje sobre o São Paulo e tinha uma derrota no meio do caminho. Dá para dizer, Alex, que competir, o Cuiabá passou a competir? Tá vendo? Porque estava fora do campeonato. Não, estava fora. Fora do campeonato. Ele estava fora de sintonia, de energia. A gente estava aqui, a gente comentava, falava, pô, o Cuiabá desse jeito vai cair ao fim do primeiro turno, porque as atuações eram horríveis. O time passou 5 jogos, jamais havia acontecido na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, um time não fazer nenhum gol nos primeiros 5 jogos da competição. E o Cuiabá conseguiu ficar 5 jogos sem marcar nenhum gol nos 5 primeiros jogos. De repente, desandou a fazer 5 aqui, 5 ali, hoje no Morumbi, mais um. Mas você vê que daí mudou realmente nível de capacidade de trabalho e eles voltaram realmente para hoje eles esperando o São Paulo, principalmente no segundo tempo, ou toda a parte, marcando super bem. Se eles estavam com 5 atrás ou a linha de 6, às vezes, eles deixavam chegar na beirada, eles dobravam, mas tinha sempre 2, 3 jogadores. E isso é mérito realmente do treinador. E dos jogadores que mudaram de atitude, com certeza. E você vê o que é futebol, o que é um time de futebol, né, cara? O que é possível você fazer de tão ruim, igual eles no começo do campeonato, e de tão bom, igual eles vêm fazendo agora. Então, é mais uma bela surpresa, porque o Cuiabá já teve os outros anos também, ele não começou tão bem. Né? Que daí veio o Antônio Oliveira, que acabou casando com a característica do time e acabou vindo recuperando. E o time do Cuiabá, esse time produzindo, é um time de jogadores experientes, de boa qualidade, é um time chato, cara. É isso, o São Paulo então cai diante do Cuiabá e agora perde a oportunidade de se aproximar dos líderes do campeonato. O São Paulo, caso vencesse hoje, poderia ter ido a 18 pontos, né? Estaria dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, mas fica na 7ª posição. São 5 de desvantagem nesse momento para o líder, o Botafogo. Vamos falar sobre Eurocopa também, jogo que não acaba mais. O Cuiabá melhorou, o Cuiabá está evoluindo. O Cuiabá jogou muito bem. Sim. A organização do Cuiabá, o quanto o Cuiabá quis jogar e teve coragem de jogar, porque às vezes, por melhor que seja a fase de um time como o Cuiabá, que tem evidentemente as suas limitações, cara, você vai pegar o São Paulo, no Morumbi, com uma invencibilidade de 12 jogos do adversário, a lógica em geral é... se eu sair daqui com um pontinho, negócio. Tá ótimo. E foi do primeiro ao último minuto do jogo o Cuiabá querendo jogar, né? Claro que depois que fez o gol deu uma arrefecida, era normal que fosse assim, mas me impressionou demais a postura do Cuiabá. E algumas coisas técnicas, por exemplo, não tem o Pablo Maia. O Galopo é um jogador que não se provou ser titular do São Paulo, ainda mais jogando como segundo volante. Vale lembrar, as pessoas criticaram muito o Rogério, mas ele acertou em quase tudo nas avaliações dos jogadores. Quase tudo. Quando ele disse que o Galopo tinha que jogar mais avançado, colocava como um centroavante, entre aspas. E foi artilheiro do Campeonato Paulista, sim. E porque não comprometia tanto na marcação. O Galopo, numa entrevista para nós aqui no Sport Center, na pergunta que eu fiz, inclusive, disse que ele é segundo volante na Argentina. Mas tomou um baile ali. Estava completamente perdido, mas não dá para iniciar com o Luiz Gustavo, que já jogou o Clássico, que tem uma certa idade, não tem o Pablo Maia. Poupou hoje o Nestor, o Bobadilha está na Copa América. Exatamente. E se foi de Galopo. E ali o São Paulo perdeu o meio campo. Tanto que quando o Luiz Gustavo entra, a distribuição de jogo do São Paulo melhora um pouco. O time melhora um pouco com o Luiz Gustavo do lado do Alisson. Mas o Luiz Gustavo é um jogador que vai ter limites. Tanto é que a diretoria está atrás de um outro volante, atrás do Thiago Mendes, para tentar resolver essa questão. Então, entre o calendário, a Copa América, o São Paulo é mais um dos times que está... Acho que assim, o calendário com o seu tamanho de problema, mas todo mundo tem. Física de jogo a jogo, tal, do quanto cada jogador sente. O calendário te obriga, evidentemente, a abrir mão de certos jogadores. Sim. E aí, até para ligar as coisas com essas atuações que, para mim... resultados melhores do que atuações do São Paulo nessa sequência de 12 jogos. Tem os piores também, né? Tinha muito a ver com o Lucas também. Porque, assim, o nível de atuação do Lucas é altíssimo. É um cara que faz toda a diferença. Era um cara que, às vezes, mudava jogos que o São Paulo não estava bem. E hoje não entrou bem. E hoje... Hoje não entrou bem. Hoje ele não entrou bem, mas hoje ele não jogou a maior parte do tempo. Ele entra aos 15, 20 15 minutos. 15 minutos. Luiz Gustavo, Nestor e ele, que tinham sido poupados no primeiro tempo, eles entram todos aos 15 minutos. Mas eu acho que, assim, o Lucas jogando no seu mais alto nível, é óbvio que ele é jogador para ser melhor do Campeonato Brasileiro, melhor. Só que ele não vai jogar no seu mais alto nível o tempo todo pelo... Não, se jogar... Quer usar o seu mantra? Não, mas cara, sim, é que passa, né? Muito mais fácil, às vezes, o torcedor não olhar para isso, chamar
achar que os caras estão de sacanagem, vagabundos, não querem correr. Geralmente o futebol trabalha com essas coisas, argumentos assim, bem rasteiros, mas quinta, aí você tem sexta, você não treina. Não. Sábado, você não força porque joga domingo. Aí você tem domingo, um jogo que é um clássico que... Carga emocional ali. Tem o fator emocional que também desgasta. E foi um jogo intenso. Pegado. Você chega na segunda, você não vai, você é só recuperação. A terça, você também... você não força nada. Você não faz nada. Tanto que, sim, num plano ideal, num mundo ideal, aqueles que jogam... Vai jogar no outro domingo, tem muito clube, e não é o correto fazer, você trabalha na segunda, não dá folga, para regenerar, a folga do jogador vem na terça. Só que aqui não, amigo, quarta tem jogo. Então, além de tudo, não tem folga, é o tempo todo na atividade, na recuperação e não na promoção do rendimento. E tem jogo sábado do São Paulo contra o Vasco. Então, assim, cara, aí você vai. Amanhã, aqueles que tiveram algum rendimento bom para mostrar, você tenta entender o que está acontecendo baseado naquele rendimento. Aqueles que jamais alcançaram um bom rendimento também estão inseridos nesse contexto. Mas é uma situação pior ainda, porque jamais vão alcançar alguma coisa só tendo tempo para conversar. Vamos falando do raciocínio meu durante o jogo. O Alisson toma um amarelo, ele está suspenso na próxima rodada. O Alisson é o jogador mais consistente do São Paulo no ano. Eu pensei, que bom, porque ele vai arrebentar uma hora. Claro, ele joga todos os jogos. Vai perder o cara. Aliás, na programação do Zubeldia, um dos próximos também a entrar nesse rodízio é o Luciano. O Luciano deve estar. Você viu o que aconteceu com o Alan Franco? Qual é o próximo jogo? Sim. Com o Vasco, próximo jogo no Rio. Por isso que você pensou aqui. O Alan Franco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que o São Paulo vai sofrer com o Vasco, não vai ser isso aí que você está pensando, não. Acho que não tem, mas tudo bem. Depois discussão para mais pra frente. Agora o Vasco é perigoso. O Vasco é perigoso. Que pode São Paulo? Oferecer muito. Super Vasco. São Paulo? Super Vasco. Tá bom. Discute depois do jogo. O Alan Franco... porque agora não dá para impor verdade. O Alan Franco não pôde jogar contra o Corinthians porque estava com dores. Foi para o banco. Ele tomou um cartão amarelo no final do jogo que a gente tem certeza que foi de propósito. Mas já estava na programação. Na programação para ele poder descansar e cumprir a suspensão. Exatamente. Ou seja, não calendário. Quantas vezes você viu isso acontecer em La Liga? Não, se você jogar nessa sequência aí, os caras param tudo, dá uma confusão. Mesmo na Inglaterra, isso aí é o Boxing Day ali. E olha lá, e eles reclamam barbaridade. Mas, sim, a Inglaterra está caminhando para o caos também. Isso é legal, mas está caminhando, porque os caras vão jogando. São 2 Copas, Liga dos